Se por um acaso a minha dieta for bem alta em carboidrato, ou uma dieta comum, aí sim eu vou ter um estímulo. Aliás, eu vou continuar tendo o estímulo, né? O que não é desejado. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Efeito La Capra Consciência. Eu sou Giovana. Eu sou o Cristiano. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um artigo recentemente publicado. Bom, esse artigo ele foi publicado no Journal of Nutrition, Jornal de Nutrição americano, em abril agora de 2021. O título é Diferentes conteúdos de carboidrato nas dietas alteram diferentemente a atividade cerebral nas áreas de homeostasia e recompensa em adultos. Tem como autor principal o Dr. David Ludwig e, enfim, ele é derivado de um trabalho maior em que tem dietas padronizadas com teor de carboidrato específico, certo? E ele pegou pacientes desse trabalho, que é do Framingham Study, para poder tirar imagens de ressonância magnética para ver se tem alguma relação entre o sistema de recompensa ou se tem alguma relação entre as áreas cerebrais e o conteúdo de carboidrato nas dietas, tá? Como eu falei, então ele é derivado de um trabalho do Framingham State Food Study, né? Ele é um trabalho randomizado, controlado, ele é um trabalho aberto, porque não teria como você esconder as comidas de ninguém, elas sabem o que é que elas estão comendo, né? E de longo prazo, que é bem interessante, ou seja, ele pega pacientes, submete a uma fase de entrada no trabalho, em que é uma fase em que ele tem que perder pelo menos 10% do peso corporal inicial, tá? E aí depois é que ele é submetido às dietas, certo? Ele é randomizado, ou seja, ele é alocado em uma dieta ou outra, tá? E essa fase, né, é escolhida aleatoriamente. Aleatoriamente, tá? justamente. Muito bem. As dietas eram feitas, né, os três tipos de dieta, né, separados entre alto carboidrato, 60%. moderado carboidrato e baixo carboidrato. Isso. O alto carboidrato, 60% do valor calórico total da ingestão diária daquele sujeito. A dieta moderada em 40% do valor calórico da ingesta. E a dieta de baixo teor de carboidrato, perfazendo 20% do valor calórico total daquele sujeito. Vale lembrar aqui que nessa fase do estudo, a quantidade de calorias ela foi individualizada a partir desse estudo mãe, desse estudo primário que foi feito. Então, depois que os sujeitos passaram por um período de redução de cerca de 10% do seu peso corporal, ou seja, se eles iniciaram o estudo com 100 quilos, eles deveriam estar pesando 90 naquele momento, 10% do peso corporal deles. Nessa fase, depois que passou essa fase, eles deveriam receber uma dieta com valor calórico individualizado para o perfil de cada um. Então, a quantidade de calorias que cada sujeito recebeu no estudo era individualizada, porém atendia esse percentual de distribuição dos macronutrientes. Exato. Isso tem uma razão de ser, tá? Esse estudo mãe, né, ele tem um interesse em saber por que as pessoas reganham peso após ter o peso perdido. Tá? Então, o objetivo principal era tentar entender se havia alguma relação entre o sistema cerebral, principalmente o sistema límbico, mesolímbico de recompensa, tem a ver com o reganho de peso. Tá? Então, por isso que a dieta, após a primeira fase, que é aquela fase em que ele obrigatoriamente tinha que perder peso, senão ele era eliminado do trabalho, né? Ele foi feito conforme a individualização, ou seja, não é mais para perder peso, ele era calculado, a dieta era calculada, tá? Para que ele não perdesse mais peso. Então a quantidade de calorias oferecidas aparentemente era para que ele tivesse a manutenção do peso perdido. Vale a pena citar também que o teor de proteína nas dietas, ele é o mesmo, tá? Então ele é fixado em 20%. Por quê?
Porque teores de proteínas diferentes poderiam dar resultados diferentes para aquele trabalho. É sabido que a quantidade de proteína na dieta tem um efeito diferente na manutenção ou na perda de peso. Tá? Então eles fixaram em 20%, tanto na dieta baixa em carboidrato, quanto moderada, quanto alta em carboidrato. O que modificou foi a quantidade de carboidrato e gordura naquela dieta. Tá? Então começava com 60% de carboidrato e 20% de gordura e terminava com o contrário, com 20% de carboidrato e 60% de gordura, proteína fixa a 20%. A fase inicial, ela foi calculada com um teor de calorias a 60% das calorias estimadas para aquela pessoa, para que ela pudesse perder peso. Exato. Então foi uma fase bem com uma apertada, distribuição, né? dos macronutrientes também de uma forma diferente. Exato. Nessa primeira fase, a quantidade de carboidratos ela foi similar para todos e era de 45%. A quantidade de proteínas de 25% e o restante perfazia a quantidade de gordura da alimentação, que era cerca de 30%. Isso, exato. Totalizando 100% dos macronutrientes distribuídos ali durante um dia alimentar de cada sujeito. Calculadas as calorias a menos a 60% do que era necessário para a manutenção, para que ela tivesse a perda de peso, né? Muito bem. Agora, como foi feito o estudo, né? Então, após essa primeira fase da perda de peso, né, veio a fase da dieta. Então, eles eram alocados para alto carboidrato, moderado carboidrato ou baixo carboidrato. E todos eles, né, tinham que estar às 7 horas da manhã no centro de estudos, certo? Para poder preencher os questionários de fome, que eram questionários, as tabelas visuais de fome, né? De avaliação de fome, né? E também para que fosse feito a ressonância magnética e a avaliação do Doppler de pulso das áreas cerebrais. O que quer dizer isso? A gente pega uma pessoa, coloca num aparelho de ressonância magnética, ela vai dar uma imagem para a gente de como é que está aquele cérebro. E quando você coloca, né, o Doppler, você tem a quantidade de uso que está tendo aquela área específica, ou seja, a quantidade de fluxo de sangue que ela está recebendo. Quanto maior o fluxo de sangue, acredite que maior a atividade naquele momento, naquela área, né? Então, eles chegavam às 7 horas, respondiam o questionário, certo? E iam para a ressonância magnética para que fosse feita a primeira avaliação de imagem daquele indivíduo, né? Logo depois, ele respondia mais um questionário, certo? Daquela ressonância e tomava o café da manhã, que era uma refeição tabulada e oferecida. Aliás, vale a pena citar aqui também que todas as refeições durante o trabalho inteiro, elas foram fornecidas para este indivíduo, né? E foram feitas conforme essa tabela, né? Por chefes. Isso. Chique isso, né? Um chefe específico para poder fazer a sua dieta, né? Muito bem. Eles iam para a ressonância magnética, faziam a ressonância magnética em jejum, após ter passado 12 horas de jejum, tá? Era o mínimo de 12 horas, faziam a ressonância magnética. Saíam da ressonância magnética, faziam um novo questionário e tomavam o café da manhã. Isso, e eles eram recomendados a tomar o café da manhã num prazo de 15 minutos, para homogeneizar o tempo que cada sujeito fazia a sua ingestão alimentar. Exato. Após o café da manhã, eles eram encaminhados, não iam para casa, eles eram encaminhados para uma sala de descanso, uma sala confortável, eles não tinham nenhuma atividade específica, certo? Justamente para eliminar, tirar fora desse contexto as atividades que nitidamente podem influenciar no trabalho científico, por exemplo, o exercício físico. De cada um, né? Ele nitidamente, o exercício, ele poderia minar a análise dos resultados, porque você pode ter uma pessoa muito ativa, com gasto energético muito alto, e outra pessoa que não tem um gasto energético muito alto. Isso também influenciar
nas escalas visuais de fome, né? Fome, de desejo de fome. O exercício físico tem uma influência nessas escalas. Atividade física, não só com relação à prática de um exercício físico, mas o quanto você se movimenta no dia, né? O quanto que você gasta ali. Então, eles queriam, na verdade, uniformizar isso, e é assim que se faz um trabalho científico, para você poder uniformizar e analisar os dados depois. Muito bem. Aí eles iam para essa sala e a cada 30 minutos vinha uma pessoa e os submetia novamente às análises de fome e de vontade de comer, tá? Especificamente, né? Isso era feito durante 3 horas e 30 minutos, tá? Na quarta hora, né, eles eram encaminhados para o último teste visual de desejo alimentar e fome, tá? E era feita a última ressonância, a última imagem. Né? Exato. Que era a imagem da quarta hora. Então, aquela das 7 horas da manhã, a gente vai chamar da imagem da ressonância de 0 hora, né? E essa, depois de 4 horas, é da quarta hora, a imagem de ressonância da quarta hora, né? Após preenchido o inventário de desejo alimentar. Muito bem, eram coletados os dados principalmente do sistema que a gente chama de sistema límbico, tá? Mas principalmente hipotálamo e o núcleo accumbens, porque são áreas nitidamente relacionadas ao sistema de recompensa, desejo. Então, aquilo que você tem como aprendizado de desejo, você tem atividade nestas duas áreas aí, né? Então, quer dizer, tentando fazer o link entre a neurociência, né, e a nutrição. E a nutrição, exatamente. Como que esses alimentos, né, nas suas diferentes composições da dieta, poderiam estar influenciando essa atividade cerebral vista pelo aumento do fluxo de sangue em cada região. O cérebro ele é composto de várias regiões, né? Mas já sabidamente a região do hipotálamo está fortemente relacionada com o controle da fome e da saciedade, e o núcleo accumbens, que foi a outra região escolhida para poder fazer essa análise, relacionada com o sistema de recompensa do indivíduo, que é isso que eles queriam avaliar, se naquele ponto específico, né, após serem submetidos a essa alimentação padronizada, se haveria uma atividade diferente, né, de fluxo de sangue nessas regiões específicas. Sim, sim. Para aprofundar um pouco mais aqui, né, o núcleo accumbens, né, ele faz parte de um circuito que a gente chama do circuito dopaminérgico, né, que faz parte do sistema límbico, né, mas é o dopaminérgico. O que quer dizer isso? O neurohormônio, né, a dopamina, o neurohormônio dopamina, ele está intimamente relacionado, né, com o sistema da recompensa e do prazer, tá? E mais ainda, quando você coloca ele no núcleo accumbens, né, com a atividade do núcleo accumbens, ele tem a ver muito com motivação, com você conseguir alguma coisa e com o aprendizado. Olha só que coisa interessante. Então, assim, tudo que te motiva, tudo que você se sente motivado, tudo que você tem prazer em fazer, o que você recebe prazer em fazer, por exemplo, comida, sexo, uma atividade profissional, uma conquista que você faz, né? Essa região do circuito dopaminérgico é que tem a memória, que a gente chama de memória afetiva de tudo aquilo que você já fez, né? Então, quando você sente vontade de fazer as coisas, provavelmente tem a ver com essas áreas, elas estão te estimulando para que você tenha as ações, para que você tenha o ímpeto de fazer tudo isso, né? E que você tenha a recompensa disso daí, ou seja, você tenha o sentimento de prazer, que é o que está vinculado ao neurohormônio, a dopamina, tá? Para que você tenha prazer em realizar aquilo. O contrário também é verdadeiro, tá? Ele também te tira de perigos. Por exemplo, se você teve alguma experiência negativa de alguma forma, né? Por exemplo, se você comeu uma comida, ela não te fez mal, causou enjoos, vômitos, ela te fez mal, causou enjoos, vômitos, né? E você teve uma memória ruim daquele momento, provavelmente aquilo vai ficar com uma memória na sua cabeça muito nítida, né? E aquilo, exatamente, então aquela associação para você vai ser uma associação negativa e ele vai te afastar desse perigo.
Não necessariamente aquela experiência vivida, ela foi um perigo para você, mas a memória que vai ser implantada na sua cabeça naquele momento, por essa região, é de uma memória ruim e que você tem experiências ruins, então ele vai te afastar do perigo, tá? Isso serve também para experiências, para sentimentos vividos pela pessoa, né? Então, assim, essa área, né, e esse núcleo especificamente, ele tem essas funções muito, muito nítidas e ele tem uma relação muito grande com as áreas em volta, né? Tem várias redes neurais linkando, ou seja, ligando ele a todas as áreas do sistema límbico, do sistema das emoções, fazendo com que ele tenha essa interação muito interessante. O que isso tem a ver com a obesidade? Bom, tem tudo a ver com a obesidade. Por quê? Porque o sistema das emoções, né, pode te fazer comer sem prazer. Pode fazer comer a mais, pode fazer comer aquilo que você não deseja, inclusive, né? Apenas para você ter aquele sentimento que está vinculado à recompensa. Exato. Que é permeado por essa elevação dos níveis de dopamina no fluxo, né, cerebral. Sim, a gente tem em alguns trabalhos científicos mostrando que a quantidade de carboidrato ou a sacarose especificamente, né, ela está muito ligada a esse sistema, né? Então, quando você tem uma ingestão de sacarose especificamente, né, de açúcar, tá? Vamos colocar bem claro que açúcar branco ou até mesmo. Os produtos amiláceos, e aí a gente faz também o link, né, a ligação entre os produtos processados e ultraprocessados, né, de panificação e chicletes, balas, confeitaria, né, todos esses produtos, né, hiperpalatáveis e com um alto teor de amido e sacarose, né, então eles entram justamente aí, ou seja, eles têm esse link, esse sistema muito ativado por esses produtos. Exato. Tá? Então, fazendo com que a pessoa tenha aquela volta e volta e volta e volta, sem mesmo que ela entenda como é que aquilo está acontecendo com ela. Exato. É uma busca, né, constante por aquela recompensa de elevação desse neurotransmissor, que é a dopamina, para levar aquele estado, né, de percepção de bem-estar, de coisas boas ali que acontece. Só que isso pode ser uma faca de dois gumes aí, não é? Claro, sim. Quer dizer, você acaba adquirindo energia a mais, ingerindo mais energia do que precisa, acumulando mais, né? Seu corpo não é nada bobo, quer dizer, tudo que você colocar, ele provavelmente vai fazer um proveito daquilo, né? E se você parte para essa área, né, dos sentimentos e da recompensa e ele te manda, vamos colocar dessa forma, né, manda você comer esses alimentos ultraprocessados, nitidamente eles são mais altos em energia e mais baixos em proteína, o que faz com que você volte para ele, ou seja, você tem um alto teor de energia para acumular, mais baixo em nutrientes. E foi justamente isso que os autores desse estudo estavam buscando, por essa especificidade dessas duas regiões, de controlar a fome e trazer essas respostas de recompensa. Essas foram as duas regiões escolhidas, mas não quer dizer que outras regiões também não tenham sido avaliadas naquele momento, e isso é trazido na discussão desse artigo, mas fazendo menção especificamente a essas duas para mostrar o que de fato aconteceu depois da ingestão dessas dietas com diferentes padrões de carboidratos aí. Exato. A pergunta, né, ela foi bem clara, né? Após a perda de peso, né, será que alguma área cerebral específica está vinculada à manutenção do peso perdido? Quer dizer, a pergunta foi bem clara e eles quiseram comparar isso com o teor na dieta do carboidrato. Quer dizer, uma hipótese bem específica e com respostas bem específicas de áreas cerebrais, ou seja, será que seu cérebro funciona ou não com relação àquilo que eu estou provendo, né? Uma quantidade maior ou menor de carboidratos com proteína fixa. Exato. Muito bem, então vamos lá, então vamos aos resultados aqui. Muito bem, a primeira análise foi a ressonância magnética da quarta hora. O que era a ressonância magnética da quarta hora? Relembrando, era aquela ressonância que era feita imediatamente antes do almoço. Quer dizer, ele tomou o café da manhã lá na clínica, fez todos os procedimentos e aí ele ia para o almoço. Mas antes disso, ele fazia a ressonância da quarta hora.
E essa ressonância, ela verificou o quê? As dietas de alto carboidrato associadas com a de moderado carboidrato, elas estavam muito próximas, foram 43% acima, recebiam um maior fluxo do que as de baixo carboidrato. Quer dizer, tinha uma atividade muito maior. Lá na região do núcleo accumbens. Então, aquela regiãozinha do núcleo accumbens estava muito mais ativada nos sujeitos que receberam dieta com alto teor de carboidrato, ou seja, 60% do valor das calorias da dieta dele. Muito bem. A segunda análise que eles fizeram foram a ressonância inicial, a ressonância de jejum. Quer dizer, a pessoa passava 12 horas de jejum, no mínimo, chegava lá na clínica, respondia o questionário. Antes de tomar o café da manhã, ela fazia a ressonância, né? Essa ressonância, ela verificou que havia uma atividade muito grande no hipotálamo, tá? Nas dietas de alto carboidrato, novamente. Ou seja, quem recebia uma dieta com 60% ou 40% de carboidrato, né, tinha uma atividade 41% maior do que a dieta baixa em carboidrato. Isso também se estendia àquelas outras áreas que foram citadas aqui, que também pertencem ao sistema, tá? Como o núcleo caudatum, o putamen, tá? E o giro do cíngulo, tá? Então, isso, exatamente. Então, assim, isso tem muito a ver com o comer hedônico, né? Tem muito a ver com aquela área da recompensa, né? Quer dizer, você já chega após 12 horas de jejum, né? Provavelmente você já tem uma vontade de ingesta de algum grau de energia. Essas áreas já estão todas ativadas, né? Esperando o que vem ali pela frente. Exatamente. E aí você já chega com um pensamento já meio que fixado pelo seu sistema límbico. É isso que a gente já está, né, podendo refletir sobre esses dados, o que acontece de fato. Se essa região está muito mais ativada, né, e isso a gente conseguiu diferenciar aqui, esses autores conseguiram diferenciar por essas análises padronizadas, esses sujeitos que tinham uma dieta de 60% do valor do carboidrato da dieta com uma ativação muito mais proeminente, em 41% superior ao do grupo de baixo teor de carboidratos, de 20%, significa que ele já tem uma mediação, né, do seu comportamento, do que ele vai buscar na alimentação, né, de que forma que ele vai querer esses alimentos, quais são os alimentos que ele está buscando, simplesmente pelo fato daquela região estar mais ativada. Exatamente isso, quer dizer, ele já tem uma ideia pré-fixa do que ele quer comer e com certeza não serão as melhores escolhas, serão as escolhas que o sistema límbico está trazendo para ele, tá? Que provavelmente tem a ver com a quantidade de carboidrato. Exato, e se o objetivo é a manutenção do peso perdido, certo? A dieta com alto teor de carboidrato em 60% estaria na contramão dessa manutenção, justamente por conta desse teor de carboidratos estimular essas áreas e fazer com que esses sujeitos buscassem mais e mais alimentos que tivessem esse perfil. E isso vai sendo avaliado ao longo dessas semanas de estudo. Eu vejo dois pontos aqui. O primeiro, né, o teor de carboidrato em si. O teor de carboidrato de 60%, a gente pode dizer que é uma dieta comum. Comum, é a dieta que uma dieta comum. A gente sempre ouviu a recomendação, né? Principalmente ali voltada pela pirâmide alimentar, que foi muito recomendada nos últimos 30 anos. De perfazer ali 60% do teor de energético da nossa alimentação. Sim. Vinda de carboidratos, né? A recomendação que a gente sempre ouviu foi essa. E o que a gente está vendo aqui é que esse padrão de alimentação com esse teor de carboidratos faz com que o nosso cérebro funcione diferente de uma alimentação menos rica nesses alimentos. Fazendo com que a gente busque os alimentos mais hedônicos. Exato. Né? Ou seja, levando a gente provavelmente para a não manutenção de peso ou o reganho
do peso perdido. Justamente Então, pelo consumo mais elevado, um consumo calórico, ao final das contas, mais elevado, o que levaria a um desequilíbrio calórico que levaria ao ganho de peso, ao reganho de peso. E eu vejo um segundo ponto aí, né? Esse foi o primeiro, eu concordo nitidamente, assim. O segundo eu fazendo uma ingesta maior de carboidratos, né, ele me leva a um loop, né, porque eu não só ganho peso, como eu quero ganhar mais peso. Meu sistema límbico, ele me leva a isso. Você não quer, mas ele te leva. Quer dizer, eu não só comer carboidrato me estimula a comer mais carboidrato, como provavelmente carboidratos que vão levar ao aumento de peso, como alimentos que vão me levar ao aumento de peso. Isso. Né? Pelo sistema de recompensa muito ativado. Isso. Aqui no estudo ele não faz menção ao tipo de carboidrato que foi oferecido nas refeições, mas a gente já sabe que os carboidratos, principalmente refinados, eles têm esse potencial mais elevado. Isso vindo de outras fontes científicas aqui. Sim. Muito bem. Provavelmente, como ele coloca dietas padrão, né, a dieta padrão deve incluir algum grau de farináceo, amiláceo, né, farinhas, né, e também tubérculos, raízes, isso deve acontecer. Frutas também. Legumes que contenham carboidratos. Muito bem. Uma terceira análise que ele coloca, né, a comparação entre a ressonância do jejum, aquela da 0 hora, que a pessoa acabou de chegar, tá? Comparada com a da 4ª hora. Tá? Então havia também, nesse caso, né, a ressonância de 0 hora, ela tinha um aumento de 51% com relação ao teor de carboidrato, ou seja, as mais altas em carboidrato tinha uma atividade de 51% aumentadas, e a da 4ª hora 36% aumentada com relação a de baixo carboidrato. Tá? Então me dizendo que o jejum ele não modifica muito a resposta com relação... se você tem um teor na dieta de carboidrato aumentado. Quer dizer, tanto faz você estar no jejum de 12 horas ou pré-almoço, né, de 4 horas, se você tem uma base, uma dieta de alto carboidrato, você vai ter um estímulo muito parecido. Exato. Com comer hedônico, com estímulos para você se alimentar mais. Isso significa que nas 12 horas, né, em que a pessoa esteve dormindo e foi iniciar o estudo ali, a resposta obtida foi similar àquelas 4 horas pós-ingestão do café da manhã e prévia ao almoço. As duas situações aqui, é lógico que no jejum de 12, você tem mais tempo permanecido ali naquele jejum, e nesse segundo momento, nessa segunda análise, você tem um período menor de 4 horas, considerando as primeiras horas iniciais você está nesse estado alimentado, aí ocorre a digestão e ao longo desse tempo você vai entrando novamente num estado não alimentado, que seria um estado de jejum. Sim, existe uma hipótese na literatura, né, e tem alguns trabalhos que demonstram de uma certa forma isso, né, que dietas mais baixas em carboidrato teriam um efeito de inibir, né, a fome naquela pessoa, por alguns sinais que ela pode estar transmitindo naquele momento, como por exemplo a circulação de corpos cetônicos quando a pessoa está em cetose alimentar devido a uma dieta de baixo carboidrato. Mas aqui a gente não consegue fazer essa analogia e essa ligação, mas a gente faz a analogia inversa, né? Quer dizer, eu estar com uma dieta mais baixa em carboidrato não necessariamente vai me ajudar nesse ponto, porém o contrário, ele é verdadeiro. Se por um acaso a minha dieta for bem alta em carboidrato, ou uma dieta comum, aí sim eu vou ter um estímulo, aliás, eu vou continuar tendo o estímulo. O que não é desejado para quem quer manter o peso perdido ou até perder peso. E até controlar os níveis de insulina e glicose no sangue. Exatamente. Né? Exatamente. E esse é o quarto ponto que ele analisou aqui. Né? Ele fez uma relação entre a insulina e o estímulo dessas áreas. Né? Ele dosou naquela fase inicial, antes de começar a fase de perda de peso, ele dosou a insulina após 30 minutos de alimentação. Explicando, essa insulina após 30 minutos de alimentação,
está intimamente relacionada com a perda de peso, tá? Com o sucesso ou não da perda de peso e com o estímulo das áreas. Tá? Mas ele queria essa comprovação para ver se realmente isso tinha alguma relação com a área específica. E ele também fez a dosagem da insulina após 30 minutos de alimentação após o período de dieta, quer dizer, após essas 18 a 20 semanas. E também comparou com a área. Aqui pode até ficar confuso, mas na verdade não é. É assim, a insulina de 30 minutos após a alimentação, ela teve uma referência, né? Ela teve um estímulo ao contrário das outras dietas, ou seja, dietas de moderado ou alto carboidrato tiveram menos estímulo cerebral, tá? Ou seja, as áreas de fluxo eram menor. E a de baixo carboidrato, ela está intimamente relacionada, ou seja, quanto mais alta a insulina, mais alto o estímulo no cérebro, tá? E também a insulina após o período de dieta, daquela randomização das 3 dietas, tá? Também foi igual, ou seja, as dietas de baixo carboidrato, quanto mais alta a insulina, maior o estímulo cerebral, e quanto mais baixa a insulina, nas dietas de moderado e alto carboidrato, tinham estímulos menores cerebrais. Aqui cabe uma explicação para que se entenda isso aqui. Isso aqui funciona mais ou menos como a resistência à insulina. Tá? Quanto mais tempo você passa com aquela insulina, né, estimulando, mais você precisa de insulina, porque você começa a ter uma resistência. Quanto mais insulina aqui nesses receptores, né, mais eu preciso de estimular. Isso é comum, por exemplo, quando as pessoas estão comendo sacarose. Né? Uma vez que você coloca uma colher de sacarose na boca, ela acaba que deixa de ter o primeiro estímulo, ou seja, o estímulo inicial ele se perde. Aí você precisa de uma dose maior de doce, ou seja, uma dose maior daquele mesmo material para que você tenha um efeito igual ou maior do que o primeiro efeito. Tá? Então, a explicação para essa insulina é exatamente essa. Quer dizer, você vai precisar de muito mais insulina para poder estimular a área cerebral, justamente porque você já tem a insulina alta. Quer dizer, pessoas que comem dietas altas em carboidrato têm a insulina alta, porque precisa dessa insulina alta. Exato. Só que para estimular o cérebro, ele já tem a insulina alta, ele vai precisar de uma dose extra para poder estimular o cérebro. Esse é um grande ponto-chave de toda essa história, porque quanto mais glicose nós temos no nosso sangue, vinda dos nossos alimentos, mais liberação da insulina, para lidar com essa glicose que está circulante. A gente sabe, né? Não podemos ficar com um nível de glicose elevado no nosso sangue. Essa glicose ela precisa ser distribuída para os tecidos. Então, para que ela seja distribuída e alocada nas células de cada um desses tecidos, ela precisa de insulina. A grande parte dos tecidos precisa. É fato que em algumas áreas a gente já tem transportadores de membrana que fazem esse papel sem a ação da insulina. Mas, via de regra, a insulina contribui para, na sua maioridade, para que essa glicose adentre as células e possa ser utilizada como fonte de energia. Exatamente. Então, assim, como a dieta é baixa em carboidrato, ela naturalmente ela já tem uma insulina baixa, né? Então qualquer oscilação da insulina já estimula o cérebro, já estimula a área cerebral. Ao contrário, se eu tenho uma dieta muito alta em carboidrato, eu já tenho um nível cronicamente alto da insulina. Então, eu vou precisar de níveis maiores de insulina para poder estimular o cérebro. E olha o que acontece? Um looping. Um looping, né? O looping. Quer dizer, e aí quanto mais insulina, mais estímulo, mais insulina, mais estímulo, e assim vai. Né? Muito bem. E a última análise que ele fez sobre, até surpreendente essa última análise aqui, né? Foi sobre as escalas de fome e desejo. Né? E elas tiveram um resultado negativo. Né? Como ela foi neutra, né? Foi negativo. Tá? Então, assim, quer dizer, ela não obteve um resultado que a gente esperava e que a gente já tem na literatura. Isso é até um contraste. Exato, porque não houve diferença entre os grupos para a percepção da fome e do desejo de comer, e nem da compulsão alimentar.
né? Compulsão por determinados alimentos. Então, para essa análise, tudo era similar entre os grupos, o que talvez, né, para o nosso espanto, seja um resultado, né, obtido e não esperado. Né? A gente, né, se eu pudesse analisar essa intervenção, eu esperaria que tivesse uma resposta diferente na percepção da fome desses indivíduos, mas isso não aconteceu e provavelmente há justificativa ali durante o processo, mesmo porque esses indivíduos eles foram analisados pontualmente dentro de um sistema de coleta dessas informações que não é o habitual. Esse não é o dia a dia deles. Então, isso também pode alterar ou modificar de uma forma em que essas respostas não sejam exatamente aquilo que se espera. No dia a dia de uma pessoa, ela está influenciada por outros fatores. No momento do estudo, eles estavam ali naquele ambiente controlado e sem as intervenções externas do dia a dia. As interferências, né, de propaganda, principalmente o desejo, ele tem muito a ver com a propaganda, né, com a oferta. Quer dizer, você não vai desejar uma coisa que você não vê, você não sente, você vai desejar apenas aquilo que você está vendo e sentindo. Né? E outro ponto também seria a questão do nível de atividade das tarefas desempenhadas pelas pessoas, né, por nós, no nosso dia a dia. A gente está trabalhando, a gente está executando as tarefas diárias e lá no ambiente laboratorial isso não acontece. Então aquelas pessoas estavam tranquilamente ali naquele quarto, né, confortável e para responder esses questionários. Então isso talvez no próximo estudo tenha que ser lapidado para poder trazer informações mais parecidas com o dia a dia do sujeito. Existe uma limitação muito óbvia dessas escalas. Né? Quer dizer, ela não é nem de longe o mecanismo perfeito. Né? A gente ainda vai aprender como lidar com esse sentimento de desejo, esse sentimento que a pessoa tem para poder pegar um alimento e comer, um alimento específico. Né? Exato. Isso tem tudo a ver com o reganho de peso. Né? E mais uma coisa também, assim, essa parte eu também entendi para justificar porque que as escalas de fome e de desejo não tiveram um resultado positivo também para dietas de alto carboidrato. Né? O que eu percebo eu não deixo de ser de ter a minha consciência apenas porque eu mudei a minha dieta. Quer dizer, uma vez que eu já provei um sorvete, uma vez que eu já provei algum alimento específico, tá? Uma carne, um sorvete, uma carne assada, um churrasco, uma coisa assim. Veja bem, o meu cérebro ele vai se lembrar nitidamente do efeito que ele teve naquele momento. Tá? Então essa memória ela vai ficar muito própria na minha cabeça, então eu não vou deixar de ter. Isso não tem a ver com a quantidade de carboidrato na minha dieta. Eu vou sempre me lembrar do gosto que tem o sorvete e do prazer que ele me causou. Eu sempre vou me lembrar do gosto da carne assada, do churrasco. Né? Então, isso tem a ver com o que eu sou e não exatamente com o teor de carboidrato na minha dieta. Ou seja, a minha cabeça ela não vai se modificar muito. Quer dizer, eu gostar de um alimento específico não vai modificar se eu como 60% de carboidrato, 40% ou 20%. Você vai continuar gostando do mesmo jeito? Eu vou continuar gostando. Não é? De uma sobremesa, por exemplo, né? Se eu gosto de pudim, tá? De pudim de leite, provavelmente eu sempre vou gostar de pudim de leite. Isso não tem a ver com a minha dieta, tem a ver com a minha cabeça, com quem eu sou, com a minha identificação, com a minha experiência, com a minha identificação, com o meu crescimento, né? Com a evolução do meu cérebro durante os anos. Né? Então, essas escalas, né, elas têm essas limitações. Eu acho que esse é um ponto-chave da limitação desse trabalho. Apesar de ser um trabalho grande, de ser um trabalho randomizado e de ser um trabalho bem tabulado, ou seja, as refeições eram fornecidas, então não teve praticamente que furo com relação a isso daí. Né? Ele não tem esse alcance, ele não consegue avaliar a cabeça das pessoas em como ela funciona nesse ponto. Né? Então, acho que tem tudo a ver com essa parte de quem eu sou, a minha identificação,
de onde eu venho, quais são as minhas referências e quais são as minhas experiências. Mas isso já nos dá pistas, né, do que acontece com o nosso cérebro diante de determinadas influências. Né? A gente está vendo aqui o que aconteceu exatamente com esses sujeitos, independente das interferências externas. Imaginem se a gente fosse avaliar as interferências, né? Por exemplo, se eles fossem avaliados para essa mesma escala após visualizarem a foto do doce predileto deles, ou um prato de alimentos ali próximo à hora do almoço, ou quiçá um cheiro, né? Um aroma de alimentos, ou alguém falando, né? Então essas influências que poderiam modificar a rota, né, de ações daquele indivíduo. Perfeito. Né? Porque, mais uma vez, a gente sabe que uma coisa é esse fluxo rotineiro que tem no nosso corpo, e isso é feito nessas 24 horas, vai acontecendo, então a gente vai vivenciando isso de forma crônica, e o outro ponto são as influências que a gente tem de forma aguda naquele momento. Muito bem, vamos ficando por aqui então. Esse é o Efeito LaCapra, e hoje com um trabalho científico no LaCapra Consciência, um trabalho pivotal aqui, um trabalho que ajuda bastante, vai te ajudar bastante, né, principalmente na perda de peso e na sua manutenção de peso. Nos acompanhe também nas outras redes, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram no la.capra, no Facebook efeito.lacapra e no YouTube Efeito LaCapra. Muito bem, eu sou o Cristiano. Eu sou a Giovana e até o próximo vídeo. Até o próximo.